Então, a primeira função orgânica, né, o primeiro grupo funcional que a gente vai tratar vão ser os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, nessa altura, a gente já tem que saber que são compostos formados apenas por carbonos e hidrogênios. Hidrocarbonetos. Então, eles são classificados da seguinte maneira. A gente utiliza primeiro o prefixo, depois o intermediário, né, o infixo, e o sufixo. O sufixo dos hidrocarbonetos é o O. Então, a gente vai, para melhorar, para ter uma maneira mais didática, a gente diferencia em vários subgrupos de hidrocarbonetos para ficar um entendimento melhor. A gente vai ter, nesse caso, a gente vai tratar dos hidrocarbonetos normais, que são alifáticos, né? Que eles possuem uma cadeia aberta. Então, dessa maneira, a gente consegue classificar em 7 jeitos. 7 não, são 6 jeitos e uma maneira de classificar numa cadeia fechada. Isso a gente vai tratar mais pra frente. No primeiro grupo que a gente pode criar dentro dos hidrocarbonetos são os alcanos. Eles são alifáticos, cadeias abertas, são saturados, ou seja, eles só têm cadeias com ligações simples. Então a gente vai usar o prefixo, né? O intermédio, que seria quanto ao tipo de ligação. Se a gente relembrar do resumo anterior, a gente vê que ligações saturadas têm o prefixo "an". Então, uma maneira de você gravar o que serão os alcanos, você prestar atenção no "an", que tem no nome dos alcanos. Então, eles utilizam o prefixo, o "an", e o "o", que é o sufixo dos hidrocarbonetos. Então, a gente tem um exemplo mais básico, que é o metano. Met, né, porque só tem um carbono. An, porque só tem ligações simples, não, ele é saturado. E o "o", que é o sufixo do hidrocarboneto. A gente também tem o grupo dos alcenos, que eles são alifáticos e são insaturados. Só que no caso deles, eles possuem pelo menos uma ligação dupla. E por isso tem o "em" no nome deles, que seria o intermediário, né, para ligações insaturadas com uma dupla. Então a gente vai ter o "en" aqui. Nesse caso a gente vai ter o eteno, né? São 2 carbonos, en, porque tem uma dupla ligação, e a gente vai ter os demais hidrogênios, né? Então fica o "i" também, né? O sufixo do grupo funcional "o". Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem 2 exemplos aqui. A gente tem o primeiro, a primeira cadeia, que é um penteno, só que veja que os 2 pentenos, eles são diferentes. Por quê? Porque a dupla ligação está em um local diferente. Como que a gente faz para diferenciar? Primeiro a gente tem que numerar qual seria o carbono, o primeiro carbono da cadeia e qual seria o último, né? Então, são 5 carbonos, e como a gente descobre qual que é o primeiro? A gente pega o carbono da ponta que estiver mais próximo da dupla ligação, da insaturação. Então, nesse caso aqui, ó, o carbono da ponta mais próximo é esse daqui, certo? Então, a gente começa a contar a partir desse. Então, esse vai ser o 1, 2, 3, 4, 5. E como que a gente faz a nomenclatura? Antes do intermediário, a gente vai colocar onde começa a insaturação. Então, nesse caso, a insaturação começa no carbono 1. Então, ele é um pente, né? Porque são 5 carbonos. 1, porque a insaturação está no carbono 1 para o 2. E eno. Então, é o pente, um eno. Nesse caso aqui, o primeiro carbono, ele vai ser aqui, ó, ele vai começar nessa ponta. Por quê? Porque a insaturação está mais próxima dessa ponta do que dessa. Então, nesse caso, esse vai ser o primeiro carbono. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Daí é a mesma maneira de você fazer a classificação. Ele vai estar entre o 2 e o 3. Então, nesse caso, vai ser o pente 2 em o pente 2-eno. Vejam que são compostos diferentes. Então, a gente também vai ter os alcinos, que são alifáticos também, né? São uma cadeia aberta. São insaturados, porque eles possuem uma tripla ligação. Então, no caso, eles vão ter o prefixo "in". Nesse caso, a gente vai ter o etino, né? Porque ele tem uma dupla ligação. E mais, né, o sufixo "o", et, in, o.
A gente também vai entrar no caso dos alcadienos. No caso dos alcadienos, a gente vai ter também cadeias alifáticas, né, abertas, insaturadas, porque elas possuem duas duplas ligações. E no caso, como tem duas duplas ligações, vai ser necessário, como foi explicado anteriormente, que vai ser necessário definir a ordem dos carbonos, qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o último, e assim classificar. Nesse caso aqui, a gente vai ter um pente, que são 5 carbonos, né, o prefixo. A gente vai ter aonde estão localizados essas duas duplas ligações. No caso, a gente vai ter uma dupla ligação aqui, né, entre o 1 e o 2, né, a gente pega o 1, e a gente vai ter no 3, no carbono 3 para o 4. Então vai ser pente 1, 3, não é 1,3, é pente 1, 3, dien, que é o intermediário, né, para os saturados com duas duplas ligações, e o sufixo O. Aí a gente entra nos cíclicos. No caso dos cíclicos, a gente vai ter 3 exemplos. A gente vai ter o ciclano, o ciclan, né, de an, que são cadeias saturadas, então eles são cíclicos e saturados, como a gente nomeia. A gente vai ter o ciclo, né, que é da cadeia cíclica, o prefixo, no caso, depende de quantos carbonos vai ter, o an, que é o intermediário para cadeias com ligação simples, e o prefixo, o sufixo O, né, que é dos hidrocarbonetos. Então, nesse caso, a gente vai ter o ciclohexano, por quê? São ciclo, né, porque é um ciclo, que também está dentro da classificação das cadeias fechadas. O hex, que são 6 carbonos, an, porque só tem ligações simples, e o O, que é dos hidrocarbonetos. Nesse caso aqui, né, o butano, o but, porque são 4. A gente vai ter os ciclenos, o en vem do intermediário de insaturado com dupla ligação. Então, nesse caso, a gente vai ter da seguinte maneira. A gente vai ter o ciclo penteno, o ciclo, né, porque a gente precisa colocar o ciclo porque são cadeias cíclicas. O prefixo, no caso, vai ser o número de carbonos, então aqui a gente tem 5. O en, da dupla ligação, e o O. Então, a gente vai ter o ciclo penteno. A gente também vai ter, no caso, os arenos. Já foi falado disso anteriormente, que são os hidrocarbonetos que possuem anéis benzênicos, né, ou anéis aromáticos. Nesse caso, eles não têm uma nomenclatura nomenclatura padronizada, porque eles têm nomes específicos. Esse, no caso, ele possui 2 anéis benzênicos e é chamado de naftaleno.